o batismo no Espírito Santo e as línguas estranhas. Por falta de conhecimento das culturas do tempo e o local onde a Bíblia foi escrita, tem havido interpretações precipitadas de temas bíblicos provocando confusões e heresias. O sentido da palavra batismo nas línguas grega e portuguesa. Na língua grega, a palavra batismo não tem origem em qualquer facção religiosa. A palavra batismo no grego faz parte do vocabulário da própria língua. Como a origem da Bíblia escrita foi a língua hebraica, em especial o Novo Testamento na língua grega, precisamos trazer o sentido da palavra batismo do grego para o português para entender o sentido na nossa língua. Por isso, vamos a alguns exemplos práticos. A palavra batismo, tanto no grego como em português, significa entrar ou estar dentro de algo. Em grego, eu estou batizado na casa. Em português, eu estou dentro da casa. Em grego, eu estou batizado no automóvel. Em português, eu estou dentro do automóvel. Assim fica mais fácil interpretar o sentido de batismo no Espírito Santo. Quanto ao batismo no Espírito Santo, Colossenses 1,13 oferece-nos a tradução. Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Simplificando o versículo na nossa linguagem. Em grego, Jesus Cristo nos desbatizou do reino das trevas e nos batizou no reino de Deus. Em português, Jesus Cristo nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino de Deus. Assim sendo, batismo do Espírito Santo, conversão cristã, transformação para a vida cristã significam a mesma coisa. É só questão de tradução. À luz do Novo Testamento original grego, o cristão é batizado com o Espírito Santo quando recebe Jesus Cristo como Salvador, recebendo o dom do Espírito Santo, o mesmo dom da salvação. Atos capítulo 2, versículo 38. Batismo ou plenitude. Plenitude significa pleno ou cheio. Antes de analisar plenitude no Espírito Santo, mergulhei num copo com água, um pequeno vidro com o bico bem fino. Mergulhar o vidro na água foi em fração de segundos. Para o vidro receber a água no seu interior até se encher, foram algumas horas. Assim é a vida no reino de Deus. A conversão ou batismo no Espírito Santo acontece num momento instantâneo, enquanto que a plenitude do Espírito acontece ao longo da vida cristã. A busca da plenitude é o mesmo crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Línguas estranhas ou noutras línguas. O termo estranha é para dizer que as línguas estranhas é um fenômeno sobrenatural. Só que nem Deus, nem Jesus Cristo, nem os anjos usaram tais recursos para comunicar com o ser humano. Aos 14 anos de idade, no meio de um pasto, recebi a visita de um anjo falando a minha linguagem na indicação de uma erva para a cura de uma enfermidade. Uma grande Babel, que significa confusão das línguas, vem ganhando espaço no meio evangélico. A confusão se estabelece porque, nas traduções do Novo Testamento para o português, a palavra noutras línguas do original grego tem sido substituída pela palavra estranhas. Até o Pentecoste do ano 33 da era cristã, os apóstolos eram crentes teóricos. O Pentecoste foi o ponto de partida para a conversão genuína ou batismo no Espírito Santo, tanto dos apóstolos como de outros convertidos. Assim sendo, o mistério das línguas durante toda a história da Igreja de Jesus Cristo começou em Jerusalém. E todos foram cheios do Espírito Santo
e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Atos capítulo 2, versículo 4. Notemos que Atos 2,4 diz que o povo falava em outras línguas, e não em línguas estranhas, deixando claro tratar-se de outros idiomas, ou em outros idiomas. É tanto que no contexto de 16 idiomas, o Espírito Santo promoveu a tradução como se fosse uma só língua. Conforme Atos 1,8, a comunicação das testemunhas de Jesus tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra era através da fala, e essa fala teria que ser compreensiva na língua de todas as nações. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, alguns destaques. Quanto à natureza das línguas em 1 Coríntios capítulo 14, não foge à natureza do falar noutras línguas, conforme o ponto de partida no Pentecostes em Atos 2,4. Quanto ao termo línguas estranhas, não aparece no original do Novo Testamento grego, e sim noutras línguas. 3 fases inaugurais do Espírito Santo nas quebras de barreiras. O Espírito Santo no Pentecostes. Na manifestação do Espírito Santo no Pentecostes, 16 idiomas foram unificados como se fosse uma só língua. Atos capítulo 2, versículos 4 a 11. O Espírito Santo em Samaria. Os apóstolos, ouvindo que os samaritanos receberam também a palavra de Deus, foram lá e, impondo-lhes as mãos, receberam o Espírito Santo. Como todos eles falavam a mesma língua, o texto não menciona o mistério das línguas. Atos capítulo 8, versículos 14 a 17. Assim sendo, onde todos falam a mesma língua, não há necessidade de se falar em línguas estranhas. O Espírito Santo na casa de Cornélio. Atos capítulo 10 registrou Pedro pregando aos italianos na casa de Cornélio. Enquanto o apóstolo Pedro pregava, o Espírito Santo se manifestou com o mistério da língua, mostrando que o evangelho veio também para os gentios, isto é, os não-judeus. Porque o mistério das línguas foi notório no Pentecostes, na casa de Cornélio, o italiano, e não em Samaria. No Pentecoste havia 16 nações, cada uma com a sua língua. Em Samaria não aconteceu o mistério das línguas porque não havia necessidade, pois todos falavam a mesma linguagem. Na casa de Cornélio houve o mistério das línguas, Atos 10, 46. Conforme Atos 4, 13, Pedro era analfabeto, mal falava a própria língua. Deduzimos que o mistério da língua foi necessário na casa de Cornélio, provavelmente pelo fato de Pedro ter pregado em grego e o Espírito Santo fazendo os italianos entender na própria língua, repetindo o fenômeno da tradução ocorrido no Pentecostes. A verdade é que as supostas línguas estranhas faladas nas igrejas é algo fora de ordem, sem a devida necessidade, usando de 2 a 3 sílabas, o que é impossível para se formar um pensamento. O que não devemos é permitir que esta fantasia confusa venha a fazer parte da nossa conduta na Igreja de Jesus Cristo, pois todas as vezes que os não cristãos ouvem tais línguas estranhas, saem confusos. Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14, 33.